Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Começo pelo pastor Elias Soares. Opa, eu defendo que não eram seres angelicais. Inclusive, eu chamo essa posição de posição mitológica, porque você não tem nenhuma passagem bíblica que diga que ali são anjos. Eu defendo que são seres humanos, mas não anjos. Não seres angelicais. Não seres angelicais. Não existe contexto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender. Não existe um texto, não existe um versículo que diz que diga que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Você não tem no Antigo e você não tem no Novo Testamento. Isso não existe. Não existe. Não. Já o pastor César Cavalcante, que está do meu lado esquerdo, do lado do coração, que é meu amigo, irmão querido, já mansando a fera, né? Pro meu lado, pelo menos. Você defende, eram anjos, pastor Elias e ouvintes da Rádio Musical. É isso, pastor César? Bom, é isso que eu vou defender. Sei que a minha posição não é majoritária e sei que também não estamos defendendo um assunto salvífico ou importante na salvação, né? Sobre a palavra do pastor Elias dizendo que não tem um texto, o texto de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: "E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia." O primeiro versículo 6 e o 7, tá? Perdão, o versículo Judas 1:6. 1:6. Perdão. Então, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como eles, falando dos anjos. Então ele está dizendo que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição igual os anjos, indo após outra carne. Então, só respondendo que na Bíblia não fala sobre anjos tendo relação, fala sim, tá aí no texto, claramente, capítulo 1 de Judas, versículo 6 e versículo 7, pra gente começar a nortear esse assunto. Ou seja, já contrariou aí o pastor Elias, que falou, não tem nenhum versículo que dá base a isso. Então, tem um, né? Explicando, porque há uma preocupação minha muito grande em comunicar, principalmente, eu sei que tem pastores nos ouvindo, mas eu sei da maciça audiência da Rádio Musical, onde tem gente que não tem domínio sobre o assunto, biblicamente falando, e tem muita curiosidade e quer muito aprendê-lo. Então, segundo o pastor César, esses anjos são anjos que se relacionaram com seres humanos. É isso, pastor César? O anjo deixa o seu estado original. Explique isso de maneira mais clara para quem está ouvindo e não tem domínio do assunto. Esses anjos que o senhor defende de Gênesis capítulo 6 são seres angelicais que se relacionaram sexualmente falando com seres humanos. Tá, mas aí eu vou ficar duas vezes com a palavra. Não, só para ficar claro, é isso. O texto de Judas 1, versículos 5 a 7, especialmente o 6 e o 7, diz que os anjos, ali não fala filho de Deus, fala anjos, os anjos, assim como Sodoma e Gomorra, cometeram imoralidade sexual indo após outra carne. Está claramente no texto. Certo. É difícil negar esse texto, entende? O meu trabalho agora, eu só citei esse texto porque eles falaram, não tem nenhum texto onde fala que anjo tem relação... Você já quis dizer tem. Então tem, tá aqui o texto. Tem. Agora, o meu trabalho na sequência de ouvir o pastor Elias é tentar sintonizar Contrapor esse caso com Gênesis 6. Entendi. Pastor Elias, e aí? É muito interessante a certeza absoluta com que o pastor apresenta esse texto. Mas ele precisa ser feito aqui, pastor César, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, uma exegese. E parece-me que foi feita uma exegese, uma pressuposição, uma conjectura, e ele impôs ao texto aquilo que o texto não diz. Inclusive é o próximo livro que nós estamos lançando. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso que ele está dizendo. Eu vi essa propaganda do livro que o senhor vamos fez. dizer o porquê. Porque texto sem contexto gera pretexto que gera cabresto. E um versículo ele não pode ser isolado do seu texto e nem do seu contexto. Vamos para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nada tem a ver com isso que o pastor César acabou de dizer. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Esse texto não começa com versículo 6 e 7. Esse versículo começa com versículo 3 e 4 e 5. Versículo 3 diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que Judas ele tem um objetivo de falar sobre soteriologia, mas ele acaba vendo uma necessidade premente de enveredar o seu assunto para a apologética cristã, que, diga-se de passagem, ocupa 2/3 do Novo Testamento. Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé. Agora no versículo 4 ele vai denunciar o que é que está acontecendo, o problema. Vamos lá. Primeiro, versículo 4. Porque se introduziram alguns, ekeinos no grego, a introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Vamos ver as características? Primeiro, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Primeiro ponto. E negam a Deus único e dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, então, são homens ímpios. Segundo, convertem em dissolução a graça de Deus. E terceiro, negam a Deus único dominador e
Senhor nosso Jesus Cristo. Então, 3 pontos ele vai mostrar agora. Agora, no versículo 5, ele quer fazer uma aplicação. Mas quero lembrar-vos, veja aqui que aqui a gente chama isso de parêntese. É como se eu estivesse tratando deste assunto sobre a suposição dos anjos e depois falar, Irmiarro, inclusive... lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são servidores. Isso aqui, eu saí do assunto para poder... Uma observação e depois eu volto. O que é isso? Isso é um parêntese. Tá. Você está me entendendo? Claro. Então aqui ele vai abrir um parêntese. Então ele trata dos 3 pecados destes homens desviados, ímpios, que inclusive nós vamos encontrar um paralelo em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 até os demais versículos, que os pecados destes são os mesmos, porque estas 2 epístolas estão conectadas. Então aqui tem um parêntese, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Certo. Então, o primeiro ponto, incredulidade. Certo. Segundo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo pecado. Certo. Agora ele vai falar do terceiro pecado, que é justamente o que ele denunciou no versículo 4. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas... De modo semelhante, né? Que havendo se corrompido como aqueles, que ele disse que é eles, que são os anjos, aqui é que mora o problema dos defensores da posição mitológica, porque aqueles aqui é tutos, de rutos. Esse pronome demonstrativo está falando da pessoa mais próxima, do elemento mais próximo. O elemento mais próximo aqui não são os anjos. E não são os anjos por quê? Porque, como eu disse, do versículo de número 4 até esse versículo, há um parêntese. E o parêntese, esse versículo aqui, esse do versículo 7, vai conectar esse problema com o problema daqueles que pecaram no versículo de número 4. Porque se não for assim, preste atenção, o que nós temos aqui, olha. Porque aqui, se eu disser aqui que são os anjos, porque são os anjos que estão mais próximos, eu vou ter que admitir também o versículo 8, ó. E contudo também esses, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne. Eu tenho que dizer que são os anjos. Rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Você vai ver que esses 3 pecados denunciados no versículo 8 são os mesmos que estão no versículo de número 4 e que são 3 pecados denunciados no versículo 5, versículo 6 e início do versículo 7. Aí, se eu for admitir que são os anjos, eu vou ter que admitir outro problema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Aqui é o anjo fofoqueiro. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ainda eu vou ter que admitir que o versículo 11 também fala deles. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Nossa. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, anjo correndo atrás de dinheiro. Eu vou parar por aqui para que não monopolize o tempo, mas entendi. Essa exegese feita pelo pastor César, ela é manca e carente de exegese. E aí, pastor César? Bom, o que eu vou dizer depois dessa fala do pastor Elias, né? Uma pessoa... bem alfabetizada em português, sabe a diferença nessa construção gramatical do que é um sujeito oculto, que acontece no texto, e acho que ele não pode negar, porque é sujeito oculto, tá lá, e também a diferença de estes e aqueles. Tá. O pastor Elias sugeriu um parênteses que não existe no texto. Esse parênteses, ele é uma suposição dele, não tem esse no texto. Quando a gente lê uma Bíblia traduzida para a nossa língua em português, às vezes tem parênteses. Porque os parênteses, especialmente no texto do Novo Testamento, aliás, somente no texto do Novo Testamento, é porque ele vai apresentar uma fala, uma frase, ou uma palavra, ou uma frase completa, advinda de outra família de manuscritos. E o pastor Elias sabe disso. Aqui não tem parênteses. Aqui não tem colchetes. Não é verdade. Como, por exemplo, naquele famoso texto do tanque de Betesda, que tem colchete lá. Então não é honesto falar que tem aqui um parênteses, tá? Não é verdade. Esse abrir parênteses foi uma suposição... Esse parênteses que ele está falando é teológico, enfim, ele está entendendo esse parênteses. Mas eu vou responder o Elias de trás para frente. Quando ele diz assim, até de forma jocosa, né, que então o anjo está fazendo isso, o anjo está fazendo aquilo, porque ele vai para o versículo 8 e diz assim, ora, estes da mesma sorte... Quais sonhadores alucinados? É só, vamos lá. O versículo 7 fala, assim como Sodoma e Gomorra, ele fala dos anjos caídos no versículo 6. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos. Ok. No 7 ele fala assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à prostituição como aqueles aqui é sujeito oculto. Obviamente aqueles anjos. Aliás, e é de conhecimento do pastor Elias, algumas versões da Bíblia, em português, trazem como aqueles anjos. Então não é uma interpretação
minha apenas. É uma interpretação de tradutores da Bíblia. Isso chama sujeito oculto, é gramática elementar do Como português. na NVI tá, de modo semelhante a estes. Isso é gramática elementar do português. Enfim, ele está fazendo uma referência ao objeto mais próximo, que no caso aqui são os anjos. Aí ele quer dizer que no versículo 8, quando fala estes da mesma sorte, aí ele está dizendo, isso aqui também faz relação aos anjos? Não, pastor Elias, vamos lá. Ele está fazendo uma construção gramatical onde ele separa estes e aqueles. Aqueles, ele está falando dos anjos. É óbvio no texto. Se chama sujeito oculto e alguns tradutores da Bíblia vertem como aqueles anjos. E quando no versículo 8 ele fala aqueles, ele está falando daquele que está um pouquinho mais distante, aquelas pessoas das quais você falou. Então isso, qualquer pessoa que lê em português, que conhece a noção básica da gramática do português, vai ler da seguinte forma: como Sodoma e Gomorra e cidade circunvizinha. Eu concordo com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Que ele Acabou veio- o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com Não, tudo que até- você disse até o até o 7. capítulo 7, até o versículo 7. Por quê? Não, acabou. É a minha vez de falar ainda ou não? Não. Então vamos lá. Conclua. Por quê? Ele começou, prepara o próximo argumento. ele começou a ler do Outro texto. versículo 3, eu concordo. Ele começou a ler o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto. Ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto, aqui ele criou um parênteses que não existe, e especialmente quando ele, eu imagino que é por querer isso. Que no versículo 8, ele está dizendo que o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do português. Por favor. Eu penso que o pastor certamente falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece a língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa, não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem Os parênteses simples. que eu citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de São na Bíblia em manuscritos português. e famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto. Está totalmente alheio ao que nós estamos aqui conversando. Quem foi você, não fui eu. Não, mas você que disse. Não, por favor, não se exalta dessa Foi ele que maneira. disse. Foi você que disse. O Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um assunto que ele devia combater, que era uma heresia gritante. Que esses três grupos de falsos profetas, pseudodidáscalos e pseudoprofetas, estavam apresentando aqui. E ele denuncia os três pecados. Agora, para mostrar que esses pecados não ficariam sem punição e que receberiam o justo castigo, o que ele vai dar exemplo? Exemplo daqueles que saíram lá do Egito. O exemplo, por exemplo, aqui, olha, no versículo de número 5. Ó, o primeiro exemplo que ele vai apresentar no versículo 5 está aqui. Mas quero lembrar-vos, agora ele abre um parêntese. Eles cometeram esse pecado, mas eu quero dizer para vocês que não ficarão sem punição. E a garantia é essa, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram, destruiu os que foram incrédulos, que ficaram prostrados no deserto. Segundo juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo juízo, que inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai mostrar. Agora, o terceiro problema, assim como, ou seja, da mesma sorte, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, qual foi a corrupção ali? Área sexual. Se corrompido como aqueles, esse aqueles é que é o problema. O pronome demonstrativo aqui não é aqueles, pastor César. O senhor tem acesso ao grego? Dá uma olhadinha, por favor. Eu abro esse espaço para o senhor olhar aí no grego, se aí vai aparecer aqueles ou estes, que é rutos. Por favor. Se a gente fosse ao texto original... Original. É isso que eu estou pedindo para ele fazer. E o pastor César tem um É isso que eu estou grande pedindo. dia É para o quê? ele, inclusive, É no estes ou próprio texto. aqueles? Vamos lá. Rutos. Deixa eu colocar aqui que é meu. Achei aqui. Vamos lá. Rutos. Partícula, semelhante, tal. Ele próprio, ela mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. É o que tá. É Não, não tá. estes. Estes. Tá aqui o dicionário. É estes. É. Não. Você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Elias. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso Não, falar? não, eu só dei um intervalo para você falar. Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu pra ler não tá Aham. dizendo o que você tá dizendo. Mas é. Então, Eu não sei qual dicionário que você está usando, mas o dicionário que você pediu. Rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo para você. Vamos mudar o dicionário, então. E olha só, estes. Porque se ele disser que são estes, aí aqueles, aí pior ainda. Porque aqueles estão distantes. Ou seja, de um jeito ou de Se for outro, o que o Vai senhor me está favorecer. defendendo Vai me favorecer. Vai me favorecer de mas o qualquer forma. dicionário tá aqui, Gerê. Você quer ler, você, Gerê? Vai me favorecer de qualquer forma. Fala o que ele tá falando. Estes. Tá aqui em cima, é isso? Clica em aqueles, aqui ó. Rutos, e o que significa?
tutos, melhor, tutos. Ele próprio, ela mesma, Tutos, eles mesmos, de si mesmo. Então, não é o que ele está dizendo. Ele, ela, isto É tutos, mesmo. tutos é estes. Realmente Depois não é o que o senhor está dizendo. Mas você vai pesquisar, eu já tenho pesquisa, eu não vou aqui abrir o livro, mas é tutos, é estes. Mas olha, independentemente, porque eu tenho dicionário que vai dizer que era estes, que é tutos. Então é você tinha que ter tutos. trazido esse dicionário. Você Então, errou em pedir para eu ler no dicionário. Isso, que eu tenho aqui. tutos, é estes. E mesmo que fosse aqueles, pioraria para ele. Posso apresentar aqui 3 traduções de Bíblia que tradutores e traduzem como aqueles anjos. Entende? Então, é a leitura basilar do texto. E eu não quero usar o mesmo tempo que ele usou, porque eu sei que está passando aqui, mas acho que está resolvido essa questão, mas para próximo bloco eu queria deixar a pergunta. Ainda nesse texto de Judas, o versículo 6 diz assim: os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos em algemas eternas. Se os anjos que estão presos, que na opinião dele, são a terça parte que acompanha o Satanás, então quem são os demônios? Tá aí, fica a pergunta pro pastor Elias responder. Só que antes dessa boa, eu te peço, Eu por sou o primeiro gentileza, pra responder. reconsidere o que o senhor afirmou sobre a palavra rutos, porque o que o senhor apresentou para ele foi autos. E esse autos vai dar justamente o significado Eu só que o li senhor o está querendo. que a palavra no dicionário, Elias. Não. Você pediu a palavra, eu coloquei no dicionário aqui, e você o que leu. ele leu foi autos. Ó, é isso aqui que ele leu. Ó. Não foi Agora vai rutos. chegar difícil. Grego não é assim não, meu filho. Não é bagunçado não. Aí você tem que analisar a palavra corretamente. É rutos de tutos. Isso aí é o que ele leu. Agora vamos ver o que realmente. Abre, por a definição gentileza, que tá em porque ó, inglês. você sabe quantas vezes a palavra rutos aparece no texto de Judas, do versículo 7 até o versículo 19? 7 vezes. E todas as vezes, a palavra grega é essa aqui, pastor. Tutos, cuja raiz é rutoi, porque está no plural. Está no plural, ó. Tutos, versículo 7. Tutos, versículo 8. Rutoi, versículo 10. Rutoi, versículo 12. Tutos, versículo 14. Rutoi, versículo 16. Rutoi, versículo 19. Todos estes não diz aqueles e nem esses. É estes. Quem traduziu por aquele está errado? Está errado. Aí, está João errado. Ferreira de Almeida está errado. Está errado. Então Está todos errado. os tradutores da Bíblia estão errados. Por favor, E leia. você tá certo. Não, pera um pouquinho. Leia Qual NVI. versão? Na NVI. NVI, qual verso? O versículo de número 7, o 8, o 10, o 12 e o 14. Bora lá, por favor. Vamos lá, de modo semelhante a estes. Pronto, versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores. Versículo 10. Todavia, esses tais... Versículo 12. esses homens... Homens, São- você tá vendo? São os mesmos personagens. Você está me entendendo? Então esse autos é um significado. Abre de Elias, novo no seu texto. embora Tá no tenha sido- texto. Mas está errado, Vamos lá, a sua palavra está embora O errada. tenha dicionário está errado. Não, a Então palavra vamos que lá, você abriu é que está errada. Então vamos lá. Vamos lá. Clica Embora você, tenha sido clica pejorativo. Clica você. O Aham. versículo é o 6, é o 7. É o 7. O pastor Clica no Elias- 7. Clica na palavra aqueles. Pera um pouquinho. É o versículo de número 7. 7. Lê. Versículo 7, sim, vou ler. Calma aí. Palma. Ó, você tá vendo onde que ele abriu? Olha aqui, Jeremias. Essa é a fraude, ó. Não que ele seja fraudoso. Peraí, mas- Autos. Agora você sabe como que é a Então, palavra? calma aí. Não, vou mostrar pra ele como que é a palavra agora. Não, peraí, Elias. Você disse aqui tá fraude? É que foi Eu a fraude. cliquei numa palavra errada. E clicou. Qual palavra? Autos. Não. A A palavra palavra em grega não é- português. Não. Eu quero a palavra grega. Então vamos Eu lá. pedi pra você a Então, palavra então, grega. peraí. Ah, Eu trabalho nessa rádio Certo. há alguns anos. aham. Eu não gostaria que você dissesse que eu cliquei na palavra errada. Mas você clicou porque Então, não é sua área o grego, pastor calma aí. César. A palavra, Ah. pra quem tá entendendo, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, Certo. a Bíblia está em português nesse telefone. Uhum. Está escrito em português. Quando você clica na palavra aqueles, abre automaticamente como um pop-up a palavra no texto original e o seu significado. Quando você clica na palavra aqueles, Uhum. eu cliquei na palavra errada em português? Clicou na palavra errada. Saiu a palavra errada no grego. Eu não tô perguntando o que saiu. Eu tô perguntando, eu cliquei na palavra errada? Justamente. Eu fui desonesto, Elias? Não, eu não tô chamando. Eu acabei de falar, falei. Eu não tô Então- dizendo que ele então- foi então desonesto. vamos lá. Mas eu É quero porque que você, porque assim, É porque ficou de quem não maneira tá intencional, aqui, né? quem não tá aqui vendo, É. o que o Elias está sugerindo? Ele está sugerindo que o Strong, Não é com o Strong, não. Calma aí. eu vou concluir. O que o Elias está sugerindo aqui, porque assim, ó, o texto diz assim Eu como posso Sodoma e rebobinar e dizer? Gomorra. Eu posso falar de novo? Não, Tá só tô na me minha hora. defendendo. A gente É que tá no meu Assim momento. como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entrega à prostituição como aqueles, É. eu cliquei na palavra aqueles. A Pastor palavra Sérgio. usada aqui não é a palavra que o Elias disse. Foi eles, né? Eu perguntei, se esses anjos que estão presos são aqueles que acompanharam Satanás, então quem são os demônios? Todos os anjos estão presos ali no Tártaro, porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí eu gosto. Todos não. Pera um pouquinho. Então você não é todos? Tem anjo que tá solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, tá dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas diz que são todos que estão presos. Todos que caíram, Não, todos esses. não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí tá dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol
não almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Ah, aí é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo o respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4. Onde eles estão presos? Eles estão presos... Judas só tem um capítulo, pastor. Não, melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que se o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom. Não, eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você tá mais tranquilo? Não, é você que não está tranquilo. Eu estou pedindo para você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. O texto que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é, qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro. Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você Não, mas pera um respondeu a minha pouquinho. pergunta. Não, eu Tá estou bom. respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a Eu pergunta. já estou A pergunta respondendo. é simples. Você Quem não... são esses anjos? Pera um pouquinho, você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou responda, respondendo. tá bom. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as Estão mulheres, presos. no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo. Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta é: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, Existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro. Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então, quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Pastor César Cavalcante, o senhor com a palavra. Vamos lá. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. A minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que lá, todos. Então, não é todos. Aí tá Apenas, escrito todos? apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então, os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos Está que caíram... É o texto. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos... e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim, mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então tá falando do mesmo lugar. Certo. Senão não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Você Então, não deixa eu só concluir meu raciocínio em cima O do que você paralelo é o disse. de Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. Vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó. Ele tem guardado sobre trevas, Certo. algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo disse que é paralelo, e eu concordo, porque... Também só algemas ler, eternas é a mesma coisa. É só ler o texto, e aí é eterno? Não, Elias. Lá não é algemas Prisões eternas. Não, Pedro. Elias. Em Você tem Judas que ler o 6, texto. 7, Você tem que ler o texto. É. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó. Deus não poupou os anjos, mas precipitando no Tártaro. Tártaro. Se o texto é paralelo, Continue o então... texto. Continue Vou lendo. continuar sem problema. Se o texto é paralelo, então, Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão, se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação.
Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Senão não é paralelo. Justamente. Ok? O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, Uhum. logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta, mas são todos? Eu digo, não, só quem pecou. Só os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, todos os que pecaram. Antes precipitando... todos é seu. Não é todos, só os que pecaram. Não, todos antes os que pecaram. precipitando-os no inferno, que é a palavra que é tártaro, tá tudo bem, entregando os abismos, trevas, reservantes para o juízo. É que, aí ele quer separar, tipo assim, abismo, trevas, algemas, como se Deus estivesse colocando, ele foi até jocoso, então Deus sai prendendo um pouquinho em cada lugar. Não é um pouquinho em cada lugar. Se o texto é paralelo, tá falando do mesmo fato, pastor. E aí, lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? O que o demônio falou? Não nos mande pro abismo. Pronto. Então posso agora concluir? Então existe um lugar, uma Certo. prisão de anjos, que os anjos lá, o demônio lá, do Gadareno diz que é abismo, aqui o Pedro falou que é tártaro, o Judas falou algemas eternas ficando reservado para o juízo. my É o que a Bíblia diz. Tá bom, Senão não são o que a textos Bíblia diz, paralelos. é o que você está dizendo. Não, senão não são Pastor paralelos. César, olha só. Vamos lá, pastor Olha a Elias Soares. estratégia do pastor César. Quando eu disse textos paralelos, eu estou falando paralelo entre Judas e 2 de Pedro. Ele está misturando as estações para querer dizer que eu estou dizendo uma coisa só. Quando você lê, por exemplo, o Tártaro, ele para. Só que lá no Tártaro vai falar das mesmas coisas que fala em Judas. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão ficando reservado para o abismo, para o dia do juízo. Agora olha aqui Judas, você não vai falar da mesma coisa. Versículo 6 e 7 de Judas. Pera um pouquinho. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. O texto é paralelo. Lá em 2 de Pedro, fala de prisões. Em Judas 6, fala de prisões. Mas Tártaro é diferente, porque quem está lá no Tártaro está aprisionado. Só que Tártaro é diferente de abismo, que é diferente de Hades, que é diferente de Guiena e que é diferente da prisão ali às margens do rio Eufrates. Por exemplo, Hades, não tem anjo no inferno em Hades. Só tem espíritos de seres humanos desencarnados. Entendi. Lá não tem... Não, eu não concluí, só um momentinho. Então ali não tem, por exemplo, demônios ali Ninguém no disse- Hades. Não, ninguém é que ele disse- fez assim, ó. Não, mas peraí. Ah. Eu concordo com você que não tem mesmo. Em algum momento eu disse que tem anjo no Hades? Isso é porque ele não me interrompe. Então, mas vamos lá, tudo bem. Então veja bem, pra Hades... ficar claro, que eu não Hades, disse isso. Tá claro, Hades é prisão de espírito de seres humanos. Segundo ponto, lá no Tártaro é um tipo de prisão. Lá no abismo é outra prisão. E lá até mostra os espíritos. Olha só a contradição. Que se ele está dizendo que o abismo... Olha a contradição, pastor César. Olha a contradição que você acabou de... isso? Não, deixa... A gente não, meio mas que peraí, saiu eu do preciso debate, concluir. né? Não Porque- saiu, não. Tá conectado. Olha a contradição. Ele disse que abismo é simplesmente um outro nome para Tártaro. Não foi isso que você disse? Eu disse que o demônio do Gadareno Não quiseram ir pro abismo. disse, não nos mande para o abismo. Fica claro O abismo então que é o mesmo aquele Tártaro? anjo... Não, o que eu tô dizendo é que Não, fica essa claro... é a minha pergunta. O abismo é o Tártaro? Vamos lá, o que eu disse é que o demônio, na Bíblia, disse assim... Não nos mande para o abismo. nos mande para o abismo. Ele disse ou não disse? Disse, mas é Disse. diferente do Então, Tártaro? para o demônio, Ah. se Jesus quisesse prendê-lo, Aham. o deixaria num lugar chamado abismo. Mas abismo Aí é você lute com Não, Deus. mas pera um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui. Porque quando eu falei, você disse de maneira jocosa, ele disse que abismo é um, não sei o que é outro, mas você disse que são nomenclaturas diferentes para o mesmo lugar que os anjos estão presos. Então, o abismo e o Tártaro para o senhor é a mesma coisa? Sim ou não? O tártaro é um rapax legômeno, você sabe. Mas é o mesmo local? Parece que sim. É o mesmo local. Parece, você tem Parece que certeza? sim. Peraí. Parece que sim. Agora Pelo que o já demônio parece. disse... É o mesmo local? Então, pelo que o texto do Gadareno diz, lá no texto do É o Gadareno, mesmo. o demônio pede para Jesus Então, ir para o abismo. para não ir para o abismo. Logo ali é o Tártaro. Logo, o abismo prende anjos caídos. Não, mas a minha pergunta é o Tártaro? É o mesmo local? É o mesmo Como lugar. da- Os É que mesmos assim, anjos que foram o jogados no texto- Tártaro são os que estão no abismo? É isso que eu quero O saber. texto do Tártaro Ah. é emprestado da mitologia grega, conforme o senhor sabe. Mas o abismo também, o Hades também. Esse argumento não vai favorecer Então, e nem desfavorecer. Eu só quero saber O que eu tô se dizendo, Tártaro... com muita sinceridade, Ah. é que eu não tenho condição de saber. Eu não tô lá Não, no você Tártaro tinha pra afirmado saber. isso antes, que é o mesmo local. O Você que até zombou de mim. parece, o que parece Ah. é que para o anjo caído lá que estava no Gadareno, se trata do mesmo lugar. São os mesmos É anjos. isso que parece. Então vamos agora desmontar essa argumentação com Apocalipse 9. Porque lá está dizendo que eles estão presos até o juízo do grande dia. Que o pastor acredita que será depois do milênio. Sim ou não? Não, nenhum O momento. juízo final não será depois do Não, milênio? eu Quando não é que sou- será o juízo final? Eu sou pré-milenista, Tá. Elias. Certo, mas quando é que será então o juízo final? O juízo final é antes do milênio. Conforme você crê. Meu Deus, não, eu não creio nisso não. Não, peraí. Você está dizendo juízo final ou grande tribulação? Juízo final.
Então, o juízo final, sim, é depois do milênio. Ah, tá. Claro. Então é 1000 anos depois final da grande tribulação é que vai acontecer o juízo, depois do milênio, tá certo? Juízo dos homens. O juízo geral. Que não é o assunto. Não, é o assunto. Pera um pouquinho. Não é o Pera um assunto, pouquinho. Pera um pouquinho. Vamos por etapas. Olha só a contradição. Se aqueles anjos ficarão presos até o dia do juízo, aqui desmonta toda a argumentação. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante. Então perceba que aqui esses demônios, ou você acha que tinha uma praga de gafanhoto lá do Egito, estava tudo lá no abismo. Aqui são demônios que são soltos no período da grande tribulação. Só que lá em 2 de Pedro diz que até o juízo daquele grande dia. Explica isso para nós. Você entendeu? Faz de conta que eu entendi. Mas quer que eu repita? A minha pergunta é resumindo para quem está assistindo. A minha pergunta foi muito simples, mas fica claro aqui que o Elias não responde a pergunta. Eu estou respondendo e mostrando a contradição. Quem são os anjos presos? Eu já respondi, que são parte dos que caíram com Satanás. Então, eu já respondi desde o início. Você está querendo responder de novo? Se os anjos presos são aqueles que acompanharam Satanás, é isso que você está falando? Tem um pouquinho de demônio preso, um pouquinho de demônio solto. Justamente. É isso. Assim como tem demônios presos no Aonde você consegue documentar na Bíblia que uma parte está presa e outra parte está solta? E aonde você consegue documentar que está escrito assim, ó, todos eles estão presos? Nos 2 textos que eu li. E quem são esses que estão aqui no abismo? Primeiro, isso aí não são anjos, Elias, são gafanhotos. Mas é gafanhoto, quer dizer que são insetos dentro do inferno? Então, parece. Os anjos... Figurativo, gafanhoto, segundo a tua visão, justamente, figurativo, são demônios. São demônios, é claro que você acha que gafanhoto, insetos dentro do inferno. Para, então, Elias, para tudo agora. Vamos lá. Não, fala a verdade aí, tem erva lá para eles comerem? 5 minutos temos mais, então, gente. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta muito simples. E eu respondi. Pro pastor Elias, que quem são os anjos presos? Se ele está dizendo que são aqueles que acompanharam Satanás a terça parte... Parte dela. Então, me apresenta um texto onde só uma parte está presa. Me apresenta uma que são todos que estão presos. Então vamos lá, vou apresentar esse texto agora. Todos. A prova de que não vou apresentar o texto. E outra coisa que precisa ser apresentada é que os anjos realizaram... Não, pode, só que antes de tudo, veja bem, você está construindo um argumento em cima de uma premissa falha. Você não conseguiu provar aqui em Judas que os anjos mantiveram sexo com as mulheres. Eu acho que isso ficou claro. Não ficou. Então, primeiro que você apresenta um aplicativo que está errado. Eu li o que você pediu. Não, mas está errado. Eu mostrei para você que não está certo. Então, Elias, aí tem que... Todo mundo que tem o dicionário, o Strong, que é que é o que você mais usa, inclusive. Aliás, você tá usando ele você agora. Que tem a Bíblia de estudo palavras-chave da CPAD, você não precisa. Vai lá, pronto. Então tá bom, então vamos lá. Lá no texto de Judas, que foi a minha primeira pergunta, eu disse o seguinte: lá tem um sujeito oculto, onde tradutores da Bíblia, incluindo João Ferreira de Almeida e tal, traduziram como aqueles. E na dele está escrito estes. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Vamos lá. Primeiro ponto. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o domicílio, estão presos. O Elias enxerga que alguns estão presos, outros soltos. É só ler o texto. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão guardados sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. É o que o texto diz. Lute com o texto. Não fica bravo comigo. É o texto. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, está falando dos anjos, indo após outra carne, são postos como fogo, por exemplo, fogo eterno, sofrendo punição e tal, tudo mais. Então, está resolvida essa questão. Eu perguntei, quem são esses anjos que estão presos? Aí eles, os que acompanham Satanás. Os não parte. Não põe a palavra na minha boca, por favor. Se são parte, aonde você consegue dividir os que estão presos e os que estão soltos? Porque na teologia que você defende, eles dizem que os mais terríveis estão presos. Justamente. Eu já te ouvi dizer isso. Já, é verdade. Okay. Com que documento vocês falam isso? Pois bem, em primeiro lugar, precisa ser provado que lá em Judas está falando dos anjos, que anjos mantiveram relações sexuais com mulheres. Agora, outro detalhe, ele vai dizer que os anjos que caíram são demônios. E Satanás é um demônio? A Bíblia não chama ele de demônio. Chama ele de Belzebu, chama ele de Satanás, chama ele de todos os títulos, menos de demônios.
Menos de demônio. Então ele deixou de ser demônio? Então, outro detalhe que ele não conseguiu mostrar. Tártaro é uma prisão. Abismo, ele viu que é outra prisão, porque anjos aqui estão sendo soltos do abismo. Só que lá no texto que ele apresentou, diz que eles só serão soltos no juízo do grande dia. E aqui eles estão sendo soltos antes. Agora, se você quer fazer outra proposta, pode fazer. Ou seja, Em primeiro lugar, o texto de 9 não mostra anjos. É o que então ali? Gafanhotos. Oh, no gafanhoto, lá no inferno tem insetos. Então, onde Que legal, onde hein? aparece a palavra inferno? Abismo. Você não falou Então, que o próprio anjo... Pera um pouquinho. então vamos lá. Você disse que o gadareno falou pra Jesus, não nos mande pro abismo. Por que não queria ir pro abismo? Então, peraí. Então, se agora... Por opinião quê? é uma Se coisa abismo só. e inferno é a mesma palavra, por que não pode ser o tártaro? Pera um pouquinho. Aí, Porque não te ajuda, Pera um pouquinho. entende? Não, pastor César, existe uma palavra para inferno que chama-se polissemia. O pastor sabe o que é polissemia, né? De polis, Obviamente. vários, e significado, vários significados. A palavra inferno pode ser tomada com apenas um significado. Por exemplo, Hades é o tártaro? Mas quem Não é está o tártaro. unificando Não, mas pera um pouquinho. Hades com abismo é o senhor. Não. Hades é prisão de espíritos desencarnados. Agora mesmo, senhor, Não expôs fiz duas. isso. Abismo é uma coisa, Hades é outra, Gehenna é outra e Tártaro é outra. Então e todos Deus saiu eles... colocando os anjos em cada lugar. É o que a Bíblia diz. Então pronto. É o que a Bíblia mostra. Vamos lá. A minha pergunta Não, foi eu muito... tô contigo. Pra mim é uma coisa só. É muito claro. Então por que eles estão sendo Jeremias. soltos aqui, Jeremias? É claro, Jeremias. Então por que estão sendo É uma soltos? subdivisão, né? De Mas prisão, então por que né? estão sendo Prisão soltos? segurança máxima pra isso aqui, prisão... ficou meio Espera um assim, pouquinho, né? pastor Jeremias. Se é a mesma coisa, eles estão sendo soltos aqui, olha. E lá diz que eles só serão soltos no dia do juízo. E aqui é a grande tribulação. As considerações finais... pastor Elias Soares, por favor. Eu sabia que o debate entre eu e o pastor César seria tempestivo. Por que eu sempre saio fora, fujo dos debates com ele? Porque eu sei do potencial dele, né? Esse é um debate que a gente já fez há muito tempo atrás, inclusive foi com o professor Luciano Benigno. Ele falou, olha, leia os melhores dicionários. Eu li e antigamente eu havia escrito 3 páginas. Hoje eu tenho 97 páginas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor César. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado, Rádio Musical. Muito obrigado ao técnico de som ali. Rafael. Pastor César Cavalcante. Eu agradeço. Eu sei que o assunto é polêmico. O Elias é muito polêmico também, muito quente para o versículo 7. É um texto que o Elias não conseguiu vencer, porque no momento que ele falou do dicionário piorou. E o texto é muito claro. Se você faz um teste, ouvinte, eu sei que eu estou defendendo uma posição minoritária, mas faz o teste. Leia o texto umas 10 vezes. Leia o texto umas 10 vezes. Procure o que é sujeito oculto, o que não é e tal. E deixe o texto falar. Né? A outra pergunta, eu só fiz uma pergunta pro Elias, né? Que é a pergunta do quem são os anjos e tal. Ele falou, não são todos, porque são só os mais fortes. Aí tem um... É por prisão de segurança máxima. Aí tem uma questão. Não, isso daí não me conhece, não. Aí tem uma questão que eu não vou... Só vou deixar pros ouvintes. Tem alguém que é mais forte do que o próprio Satanás? Ele tá preso ou solto? Tá solto. Entende? Então, isso desmonta essa ideia de que os mais fortes estão presos e tal. Mas... agradeço, vale a pena estudar um pouco, com mais tempo, se deter um pouco nesse assunto. Por isso a E escola aí de depois ministério. vocês se posicionam a respeito disso e tudo mais. Amo o pastor Elias em Cristo e que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer, inesperadamente, a gente montar esse debate. Foi, mas sempre medido, sempre fazer ninguém se preparar. Mas foi bom. E vem aí de pré e pós. Vem. Vem. Pré e pós. Aí pinga fogo, né? Aí vai voar a tampa da chaleira.